Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Geologia Geral 2 do curso de graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Continuamos a tratar do tópico 2, tectônica global e processos geológicos subsuperficiais. Estamos na parte 3, onde falaremos sobre a integração das linhas de evidência, a integração dos processos geológicos e a construção do modelo de tectônica global. Nós vimos anteriormente que Alfred Wegener escreveu um livro no início dos anos 1920, chamado A Origem dos Continentes e dos Oceanos, onde ele propôs várias ideias revolucionárias em favor, com vários argumentos, em favor da mobilidade das massas continentais. No entanto, isso não impediu que a geologia continuasse sendo dominada por um modelo imobilista, criado por James Hall no final do século XIX e que ficou conhecido como o modelo de geossinclinal. Na verdade, foi apenas nos meados de 1950, dos anos 1950, que o modelo de geossinclinal foi finalmente colocado de lado e a geologia foi guiada, a partir de então, por um novo modelo que começou a ser chamado de modelo de tectônica de placas. No entanto, não foi a geologia dos continentes que provocou essa mudança, mas sim a geologia que passou a ser conhecida a partir dos estudos das áreas oceânicas. Até 1950 ou 1960 não se sabia nada sobre o fundo dos oceanos. Depois passamos a saber que, a partir desses estudos, que foram realizados naquela época, que existiam no fundo dos oceanos cadeias de montanhas, como essa aqui mostrada no meio do Oceano Atlântico, mas que também aparece no Pacífico e no Oceano Índico. Outra feição fisiográfica de destaque, como as cadeias de montanhas, por exemplo, no fundo dos oceanos, são as chamadas fossas oceânicas, como essas que aparecem aqui no Pacífico, mais frequentemente, mas que também ocorrem no Oceano Atlântico. Outra feição são os arquipélagos lineares, como esse que é mostrado aqui no meio do Pacífico. Aqui também os arquipélagos, mas agora em formas de arco, que são os chamados arcos de ilhas. Então todas essas, cadeias de montanhas, fossas oceânicas, todas essas feições, arquipélagos lineares e arcos de ilhas, só foram revelados no fundo dos oceanos, a partir desses estudos realizados por volta de final dos anos 1950 e início dos anos 1960, do século passado. Bom, todo esse conhecimento resultou de muito trabalho realizado por diferentes equipes de pesquisadores, geólogos, geofísicos e também matemáticos, físicos, então, gente que trabalha em diferentes áreas do conhecimento. Então vamos ver, por exemplo, como são feitos esses mapas com relevo do fundo dos oceanos. Como é que é levantada essa batimetria, assim que nós chamamos. Vou dar uma olhadinha aqui nesse filme no YouTube. For the most part, we don't know what lies beneath the surface of our oceans. Most of the waters and ocean floor remain unexplored. But with new technology, projects are underway to find out what lies in the deep. Since 2004, a team of scientists has been cruising the Caribbean surrounding Puerto Rico, as well as St. Thomas and St. John Islands in the U.S. Virgin Islands, to create a comprehensive map of the seabed. NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, is the U.S. agency in charge of mapping, protecting, and managing some of these waters. They're updating old nautical charts. So a nautical chart has soundings on it, just, discrete locations. But our map is continuous. We can see the ups and downs, the ridges, the ledges of the sea bottom. And all of that is important information for
manager, as well as to make the linkages between the seafloor habitat and the types of organisms that are using that. The waters off the coasts of St. Thomas and St. John have important habitat, including coral reefs. The waters have protected areas as well as areas where commercial fishing is allowed. Each year, the NOAA ship Essa é a Nancy parte que Foster interessa zigzags through the water using sonar to scan the seabed. mais The diretamente a ship gente. emits more than 3,500 pings per second in a wide fan, creating an image as if painting strips of data across the sea floor. Weeks of back-and-forth sailing in a pattern much like mowing a lawn yields traditional chart information, including bathymetry, or depth, in incredible detail. But the sonar data reveals a lot more than depth. Based on the intensity of the echo, scientists can tell if the bottom is hard, sandy, soft, covered in coral, seagrass, or other soft plants. By combining the sonar data with direct observations, NOAA creates detailed maps of the seafloor habitat. The ROV is a key to understanding the sonar data. Operated by scientists on the ship, it sends back video and still images. Then, the sonar data can be combined with the visual data. The researchers are looking for several answers to questions. Why are fish going to a certain location? Are there behaviors that are going on? Essa é a parte que interessa mais a gente. Então, basicamente, vários levantamentos com esses navios, utilizando sonares e também trabalhando junto com esses veículos que mandam imagens, chamados ROVs, tudo isso permitiu que a gente pudesse conhecer o relevo do fundo dos oceanos, né? Um relevo bastante irregular, como você vê aqui. Isso aqui é uma linha, um perfil de A até B. Então a gente vê aqui é A, aqui é B, a gente vê aqui o talude, depois o sopé continental, aqui na América do Norte, na costa leste da América do Norte, e depois uma elevação bastante pronunciada aqui até o centro do oceano, no meio do oceano, onde aparece essa cadeia oceânica que, por estar localizada no meio do Atlântico, aqui é chamada de dorsal mesoatlântica, e depois a outra metade, a metade leste do Oceano Atlântico, então as ilhas dos Açores, aqui várias elevações, né, que formam essas ilhas vulcânicas, e depois o sopé e o talude daqui da costa da costa sul da Europa. Mas esses navios oceanográficos não levavam só sonares, eles levavam também equipamentos que permitiam se estudar o geomagnetismo, o campo magnético terrestre, e como ele se revelava nessas áreas oceânicas. A gente estudou o geomagnetismo no tópico 1 do nosso programa. A gente sabe que a Terra tem um campo magnético que é muito parecido com o campo dipolar, como a gente tem aqui nos ímãs, né? O norte e o sul, com as linhas de força, né? Que por convenção penetram pela parte sul, pelo chamado polo sul do ímã, né? E saem pelo polo norte dos ímãs, de maneira que a Terra funciona mais ou menos como se ela tivesse um ímã colocado no seu interior, sendo que as linhas de força estão distribuídas hoje como se o polo sul estivesse mais próximo do polo norte geográfico, enquanto que o polo norte magnético estivesse mais próximo do polo sul geográfico da Terra. É possível ver manifestações do campo geomagnético. As auroras boreais, por exemplo, são uma manifestação decorrente da interação do campo magnético terrestre com a magnetosfera solar, conforme pode ser visto aqui nessa figura que eu retirei do livro do Pomerol e colaboradores, de 2003, né? E essas interações então geram essas auroras boreais, né? E demonstrando claramente que a Terra tem um campo magnético. Esse campo magnético ele tem uma inclinação, ele tem uma declinação. Nós estudamos tudo isso com as bússolas. Nós podemos medir essas propriedades magnéticas da Terra e dos materiais que compõem
a Terra, é possível, por exemplo, fazer medidas no campo e traçar mapas, né, com anomalias magnéticas e que muitas vezes estão associadas a recursos minerais, né, recursos minerais envolvendo metais como ferro, por exemplo, né, e a gente produz esses mapas. Esse aqui é um mapa, um exemplo de mapa magnetométrico, e isso pode ser feito utilizando-se também equipamentos que permitem fazer esse tipo de levantamento em áreas oceânicas, e isso foi feito pelos cientistas lá na década de 1950, 1960. Magnetômetros acoplados a navios podem, por exemplo, medir as polaridades dos campos magnéticos registrados pelas rochas. A gente chama de polaridade normal a disposição das linhas de forças como elas estão hoje no planeta, e a polaridade reversa como uma disposição contrária à atual das linhas de força, sentido dessas linhas de força. E o que a gente consegue, combinando esses dados de magnetometria com dados de geocronologia, ou seja, da idade das rochas, a gente consegue, por exemplo, perceber que houve mudanças na polaridade do campo magnético ao longo do tempo geológico. Então, uma alternância entre tempos com polaridade normal e polaridades reversas, como pode ser visto aqui nessa coluna magneto-estratigráfica com essas faixas escuras e claras aqui, representando então períodos de tempo de polaridade normal e períodos de tempo com polaridade inversa ou reversa à polaridade atual do campo magnético terrestre. Bem, no caso do fundo dos oceanos, o que se obteve foi uma figura desse tipo aqui, uma alternância entre períodos de polaridade normal e períodos de polaridade reversa, num padrão de distribuição simétrico a partir do eixo daquelas dorsais, daquelas cadeias oceânicas, e isso ficou conhecido, por razões óbvias, como o padrão zebrado do fundo dos oceanos. Bom, esse resultado dos estudos de geomagnetismo foram associados a resultados de datações das rochas coletadas no fundo dos oceanos. A gente vê aqui um mapa a partir do eixo das dorsais, que no caso é a dorsal da América do Atlântico Norte. Existe um aumento progressivo de idades a partir da dorsal, do eixo da dorsal, e que é rebatido tanto a leste quanto a oeste a partir desse eixo. Bem, reunindo todos esses dados, os cientistas então propuseram que o assoalho dos oceanos, o fundo dos oceanos, ele se expande a partir do centro da dorsal, o que mostra que a parte mais externa e sólida do planeta está se movimentando lateralmente. Não demorou muito também para que os cientistas percebessem que o centro das dorsais era um local de grande atividade vulcânica. Isso tudo trouxe a possibilidade de começar a se integrar processos geológicos que anteriormente eram vistos separadamente. E parecia que a mobilidade do fundo dos oceanos podia também ser integrada a observações que tinham sido feitas anteriormente por Wegener e outros pesquisadores que atestavam a mobilidade também das áreas continentais. Então, toda a parte externa do planeta sólido parece estar se movendo, e processos geológicos importantes como vulcanismo e terremotos puderam ser então associados e estavam bastante relacionados espacial e temporalmente. E no espaço eles pareciam se distribuir, terremotos e atividade vulcânica do planeta, ao longo de regiões que passaram a ser conhecidas como limites entre as placas tectônicas. E são esses limites que nós vamos estudar na próxima parte da nossa aula. Obrigado, até lá.